Boa noite, espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa reunião de estudos daqui a pouquinho. Vamos aguardar os nossos amigos em prece. Boa noite, Marli. Boa noite, Marcelo. Peraí que ainda estou arrumando aqui. Sem problema. E aí, como está? Bem, graças a Deus. E você? Fiz a ressonância ontem, agora esperando Deus que reserva para mim. Tudo certo, tá tranquilo. Tô pedindo a Deus. Não queria operar, não, Marcelo. O ano passado eu não queria operar também, eu operei. Já até passou, vai fazer um ano daqui a pouco. Mas para mim é complicado, tem que cuidar do Parma. Eu sei. Oi, Lu. Boa noite, Lu. Boa noite. Tudo bem? Bom? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Graças a Bem, Deus. graças a Deus. Boa noite, Carlos. Olá. Boa noite, Eliane. Boa noite, gente. Carlos. Boa noite. Eliane. Boa noite, Dona Clara. Boa noite. Tudo bem, dona Clara? Tudo bom? Tudo bem. Beijo. Belezura. Bom, acho que somos nós, né? Porque a Fernanda acho que está viajando. Ela está. Certo. Então, a prece inicial é Eliane, Evangelho Carlos, Livros Espíritos Marcelo, Vibrações Marli e prece final Lucélia, correto? Isso. Correto. Ok. Resolvi agora usar livros normais para ler. Livros normais. Melhor. Porque não era normais? Eu usava livro digital, né? Na tela. Tá. Mas dá vontade de pegar meus livros. Eu ainda estou no celular. Uhum. É prático, né? Ai, gente, eu acho que nada substitui o livro. Sou apaixonada. Eu sou do livro. Eu também, Eliane. Para mim, tem um livro super... Eu gosto de ler na tela aqui do celular, eu gosto. Eu sou apaixonada por livros. Bom, a parte do Evangelho é sede perfeitos a virtude, certo, Carlos? Exatamente, item 8. Certo. Item 8. Beleza. Daqui a pouco a gente começa, né? É curtinho. 18 horas. Vamos começar, então? Então, vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento, pedir ajuda dos amigos espirituais, os mentores do Grupo Francisco de Assis, que possa estar conosco, possa estar em nossos lares, nos unindo em pensamento, em coração e em amor. Que nós possamos
nos dedicar aos estudos com muito amor. Aqueles irmãos que foram trazidos para ouvir o estudo ou para participar do estudo, que possam sair esclarecidos. Igualmente nós. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que nós possamos, então, nos conectarmos com os amigos espirituais, nos dedicar aos estudos, que possamos ser intuídos para um grande aprendizado. Que assim seja. Então, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 17, Sede Perfeito, item 8, a virtude. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. São as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. E sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude, realmente digna desse nome, não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se encontra na sombra. Foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura d'Ars era virtuoso. E assim muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. Então a gente vê que a virtude, uma coisa que a gente não pode ter é achar que a gente é virtuoso, né? Que aí a gente já está jogando por terra isso. A gente achando que é virtuoso, tá mais exaltando o orgulho de ter feito. É como se a gente fizesse a caridade e fizesse aquela selfie para mostrar nas redes sociais. A caridade foi, você fez um ato benevolente. Você ajudou aquele que precisava, seja o alimento, seja o agasalho, mas não houve para você o mérito da caridade, porque nós devemos fazer em silêncio e não com alarde. Porque, além de tudo, quando eu assim faço, eu posso estar humilhando aquele que está recebendo. Pode ser que eu não tenha a intenção de humilhá-lo, mas a forma como eu estou fazendo, eu estou humilhando. Então, se eu quero ser um homem virtuoso, se eu quero ser um homem de bem, eu faço sem pedir retribuição. Nossa, eu fiz uma atitude benevolente para aquele amigo meu, nem obrigado ele me falou. Se eu estou exigindo que ele agradeça o que eu fiz, eu não estou fazendo porque é o bem que eu quero fazer. Eu estou fazendo pensando que ele vai me retribuir
um muito obrigado, ou vai me retribuir dizendo para as outras pessoas que fui eu que ajudei. Isso tudo vai anulando. É mais orgulho meu fazendo dessa forma do que realmente a vontade de fazer o bem. Então, zera. Eu digo que não zera, mas não tem o mesmo peso. O ato de amor que você fez não tem o mesmo peso que teria se eu tivesse feito sem me mostrar, sem querer que as pessoas soubessem, sem querer deixar claro que fui eu que fiz. Por quê? Deixando claro. Ok. Bom, né, Carlos? Que bom que você fez, né? O que nós vamos fazer? Vamos aplaudir você porque você fez, Carlos? É isso? Não é assim, né? A gente tem que fazer independente. E esquece que fez. Não precisa falar, não precisa fazer mais nada. E se amanhã você precisar fazer de novo, mas eu já fiz isso uma vez, que fazer de novo? Não. Se você tiver em condições de ajudar, ajude novamente. Se você não tiver, você pode pedir desculpas, falar, não tenho condições de fazer agora. Para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslumbram sempre as mais belas qualidades. Deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades, para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. É importante, então, ressaltar o que eu devo fazer. E a gente leu no primeiro parágrafo sobre Cura d'Ars, sobre São Francisco, São Vicente de Paulo. E vamos inserir outro. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Eu não preciso querer me tornar um deles. Faço o que está ao meu alcance, o que eu consigo fazer para ser um homem virtuoso. É só não jogar fora com o orgulho, com a vaidade, com o querer, né, como a gente fala, se achar no linguajar popular. É só não fazer isso. Se eu não consigo fazer como eles para tanta gente, para um mundo de pessoas, eu faça para as poucas pessoas que cruzam o meu caminho. Uma pessoa que eu faça bem feito, eu estou aprendendo para poder multiplicar quando eu tiver a condição de multiplicar. Então, se eu faço com um só, bem feito, hoje eu não tenho condições de fazer para mais. E nem estou falando de bens materiais, estou falando, às vezes, de conversar com uma pessoa, às vezes eu consigo falar com uma, não consigo falar com duas. Eu faço uma, mas eu faço muito bem feito e não coloco a pessoa em humilhação e não me exalto, não quero ganhar o parabéns de todo mundo. Eu faço com a virtude, com um homem de virtude, como um homem de bem. Para um só. Quando eu tiver condições de multiplicar, eu vou conseguir, porque eu já aprendi a fazer. Se eu faço com um, quando eu tiver condições de fazer com 10, vou fazer com 10. Quando eu tiver condições de fazer com 100, vou fazer com 100. Quando eu puder fazer comigo, vou fazer comigo. Porque eu já aprendi a fazer. Então, quando eu sei fazer, eu multiplico. Mas na hora certa. Às vezes a gente fica, não dá para eu fazer, não. Eu queria fazer. A gente coloca para fazer uma coisa para 1 milhão de pessoas, a gente não tem condições. Não vai fazer. Então, vamos fazendo o que está ao nosso alcance. Muito bem feito. E depois eu posso multiplicar. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Vós todos, a quem a fé espírita reanimou
com os seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição. Jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça, e desejo para todos os espíritas sinceros, mas com esta advertência: mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então, como ele coloca, eu preciso realmente estar sempre ligado, sempre olhando para as minhas atitudes. Porque se eu fizer com virtude uma só, vale mais do que eu tentar fazer 100, mas eu saio divulgando para todo mundo, coloco humilhação nos outros, então aí não tem o mesmo peso. É importante, nós estamos num mundo de transição. Se eu ficar esperando mais para frente, quando eu tiver mais condições de fazer as minhas virtudes, eu posso não fazer nessa encarnação. Eu ter perdido um passo muito importante. E nós já falamos no nosso grupo que nós não sabemos quando nós vamos ter outra oportunidade. Por mais que a gente esteja indo muito bem, estudando, buscando nos desenvolver, nós não podemos esquecer que existe a parte material. E cada vez mais os casais querem ter um filho, não ter filhos. Então, para reencarnar, vai precisar muito suor, de lágrimas. Então, vamos aproveitar o momento que a gente tem agora para a gente poder plantar essa semente. Porque senão a gente vai ficando para trás. E isso é uma forma que a gente tem de já ir, nesta encarnação, colocando um pouquinho mais de virtude, de homem de bem na nossa relação com os nossos irmãos. Eu fazendo isso, eu estou fazendo para a humanidade, não é só para mim. Quando eu me melhoro nas minhas virtudes, nas minhas boas qualidades, eu faço para o grupo de pessoas que estão perto de mim. Então, eu melhoro a sociedade. Melhorando a sociedade, nós vamos melhorando a Terra para chegar no nível de geração. É isso, pessoal. Não sei se vocês têm algo mais para complementar. Da minha parte, não. Então, se ninguém tem mais nada, Marcelão, a bola está contigo. Certo. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, capítulo 11, Os Três Reinos. É a pergunta 592, do item Os Animais e o Homem. Ele é um pouco longo, então eu vou ler até a 598, ok? Ok. Deixa eu marcar aqui. Ok, a 599 vai ficar para a próxima semana. Sim. Para eu não me perder, deixa eu anotar aqui. Né? Agora tem o livro, né? Se não anotar no livro, já era. Pois é. Posso começar? Pode. Pergunta 592. Se compararmos o homem e os animais com respeito à inteligência, a linha demarcatória parece difícil de ser estabelecida, porque certos animais têm, a esse respeito, uma superioridade notória sobre certos homens. Essa linha demarcatória pode ser estabelecida de maneira precisa. Sobre esse ponto, vossos filósofos não estão quase nada de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte que se rebaixa algumas vezes muito baixo, ou que pode se elevar bem alto. Fisicamente, o homem é como os animais, e menos dotado que muitos deles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para suas necessidades e sua conservação. É verdade que seu corpo se destrói como o dos animais,
mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens que vos rebaixais abaixo da brutalidade, não sabeis vos distinguir? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Bom, aqui ele começa já dizendo o que tem que ser dito, né? O homem, os animais também têm o princípio, têm o espírito, né? Mas fisicamente, nosso corpo físico, muitas vezes ele é inferior a alguns animais. Por exemplo, o olfato de gato, de cachorro é muito superior ao nosso. A visão da águia é muito superior à nossa. Então, fisicamente, alguns animais são superiores ao homem, né? Agora, por quê? Justamente porque o homem ele tem total livre-arbítrio. A gente vai ver que mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas o homem ele tem total livre-arbítrio, ou seja, tudo aquilo que ele precisa para o seu sustento, ele usa a inteligência. Então, a inteligência ela suplanta de certa maneira uma visão aguda, um olfato preparado, certo? Então, tem que fazer essa separação, né? A parte física e a parte espiritual. Existem homens, né, que fazem atos terríveis, né? Mas, na verdade, isso não coloca inferior aos animais, porque os animais, quando eles evoluírem, porque tudo evolui no universo, eles vão passar por essa fase também, né? Hoje eles passam pela fase da inocência. Quando eles começarem a raciocinarem, aí eles vão também ter os seus percalços, né? De acordo com a sua evolução. Nós, um dia, né, já habitamos corpos não tão inteligentes, né? E aí a gente vivia mais no instinto, na inocência total, né? Sobrevivência pelo instinto. Mas tudo evolui, né? O animal de hoje ele será um ser racional no futuro também, né? Tudo bem? Sim. 593. Pode-se dizer que os animais não agem senão por instinto? Isso ainda é um sistema. É verdade que domina o instinto na maioria dos animais. Mas não vês que agem com uma vontade determinada? É da inteligência, embora limitada. Aqui cabe um comentário, que é o seguinte: os animais, os animais superiores, né? Cachorro, cavalo, gato, o macaco, o golfinho, são animais que já têm uma inteligência, né? E tem também como é que eu vou dizer, um começo de sentimento. Dois fatos que aconteceram comigo, na verdade, com a minha cachorra, a Mortadela, mostram claramente isso. Quando ela estava doentinha, né, já com câncer descoberto, tal, tratando, a minha gata Morgana, ela ficava o dia inteiro junto da Mortadela. E beijava, assim, com um focinho, beijava a Mortadela, tentava brincar com ela, não largava. Então você vê que ela se ligava a ela, né? E quando a Mortadela, não sei se vocês lembram disso, ela caiu num buraco, quem foi me avisar foi a gata. Eu estava trabalhando, ela foi lá, começou a miar, desesperada, né? Miar, miar, miar. Aí eu fui, a hora que eu levantei, ela saiu correndo, corri atrás. Ela me mostrou a Mortadela no buraco. Ela fez isso. Então a gente não pode dizer que eles são irracionais, né? Eles têm uma certa inteligência, sim, tá? Uma inteligência limitada, como ele mesmo coloca aqui, né? Sim, limitado, sim. Alguém pode falar, Marli?
Essa inteligência que se fala limitada não é mais uma intuição? Não Eu não sei chamaria de se... intuição, não. Não. Sabe por quê? Quando a Jéssica ficou grávida, a primeira pessoa a descobrir que ela estava grávida foi o Zeus, o cachorro. Ela foi pôr comida para ele, ele pegou e enfiou a cabeça na barriga dela e não quis sair mais. E ela falava: o que está acontecendo, Zeus? E ele ficou com a cabeça na barriga dela. Ela correu na farmácia, comprou o teste e estava grávida. Então, assim, não sei se o Zeus agiu por inteligência ou por instinto, não sei. Aí, na minha opinião, aí é a minha opinião, tá? Não é um especialista falando. Os animais, eu falei do olfato, né? Eles têm um olfato extremamente apurado. Ah, é Então, verdade. eles percebem a mudança de É o hormônios, cheiro. né? O cheiro. Ah, é verdade. Exatamente. Eu acho que é isso, tá? Eu falei, ele dá um bom obstetra, né? Sim. Obrigada. Ele tem uma observação de Kardec aqui, ele fala assim: além do instinto, não se pode denegar a certos animais atos combinados que denotam uma vontade de agir com sentido determinado e segundo as circunstâncias. Há, portanto, neles uma espécie de inteligência cujo exercício é mais exclusivamente concentrado sobre os meios de satisfazerem suas necessidades físicas e proverem a sua conservação. Entre eles, nenhuma criação, nenhuma melhora. Qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos, aquilo que faziam outrora, o fazem hoje, nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. O filhote, isolado dos demais da sua espécie, por causa disso, não deixa de construir seu ninho com o mesmo modelo, sem ter recebido ensinamento. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre fechado em limites estreitos, é devido à ação do homem sobre uma grande natureza flexível, porque não tem nenhum progresso que lhe seja próprio. Esse progresso é efêmero e puramente individual, porque o animal entregue a si mesmo não tarda a retornar para os limites estreitos traçados pela natureza. Uma observação que eu lembrei agora: os cientistas dizem, né, que o gato, o cachorro, a inteligência deles equivale a um bebê humano de 3 anos de idade. É o máximo que eles conseguem chegar. Então, por aí a gente já vê como é que funciona isso, né? Pergunta 594. Os animais têm uma linguagem? Se entendeis uma linguagem formada de palavras e sílabas, não. Um meio de se comunicarem entre si, sim. Eles se dizem muito mais coisas do que acreditais, mas sua linguagem é limitada, como suas ideias às suas necessidades. Aí tem uma outra pergunta, né? Há animais que não têm voz. Ao que parece, esses não têm linguagem. Eles se compreendem por outros meios. Vós, outros homens, não tendes senão a palavra para se comunicarem? E os mudos? Que dizes deles? Os animais, estando dotados da vida de relação, têm meios de se informarem, de se exprimirem as sensações que experimentam. Crês que os peixes não se entendem entre si? O homem não tem, portanto, o privilégio exclusivo da linguagem, embora a dos animais seja instintiva e limitada pelo círculo de suas necessidades e de suas ideias, enquanto que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Bom, aqui não tem muito o que dizer, eu acho que está bem claro, né? Os animais têm linguagens. Quem tem animal sabe, vê isso todo dia, né? De novo, hoje eu estou falando da mortadela muito, né? Mas quando a gente ia tomar café, ela sentava entre eu e a Flaviana. Aí ela olhava para o pão assim, e eu falei: você quer pão?
Se você latir, eu te dou um pedaço de pão. Aí ela latia. Aí eu dava um pedaço de pão para ela. Não era muito saudável, né? Mas eu dava. Mas, enfim. Alguma observação, algum comentário? Não. Então, tem um comentário do Kardec. Os peixes com efeito que migram em massa, como as andorinhas que obedecem ao guia que as conduz, devem ter meios de se informarem, de se entenderem, de combinarem. Talvez por uma vista mais penetrante que lhes permita distinguirem os sinais que fazem. Pode ser também que a água seja um veículo que lhe transmita certas vibrações. Qualquer que seja, é incontestável que eles têm um meio de se entenderem, como todos os animais privados de voz, e que fazem trabalhos em comum. Deve-se espantar, depois disso, que os espíritos possam se comunicar entre si, sem o socorro da palavra articulada? 595. Agora ele vai falar sobre livre-arbítrio, né? Os animais têm livre-arbítrio de seus atos? Eles não são simples máquinas como acreditais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode se comparar à do homem. Sendo muito inferiores ao homem, eles não têm os mesmos deveres. Sua liberdade está restrita aos atos da vida material. Eu compararia o livre-arbítrio do animal na mesma proporção da inteligência do ser humano e dos animais. É proporcional às suas necessidades, né? Eles têm algumas escolhas, e são coisas simples, né? 596. De onde provém a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se encontra antes nas aves que no macaco, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a sua? Conformação particular dos órgãos da voz, secundado pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos e certas aves imitam a voz. É físico. O aparelho fonador das aves, de algumas aves, ele consegue imitar o som que a gente faz. O macaco, por exemplo, pelo que parece, não tem. Não vou falar com propriedade porque eu não tenho esse conhecimento absoluto. Eu preciso estudar sobre isso. É uma coisa interessante, inclusive. 597. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim. E que sobrevive ao corpo. Eu não queria falar sobre isso antes, mas os animais superiores, né? Eles têm, sim, um espírito, e quando eles desencarnam, ele também se destaca da parte física, só que, de acordo com os espíritos, é uma vida bem curta, né? Porque eles não têm aprendizado, não tem nada disso. Acho que é só um período de recuperação e depois eles reencarnam. O que me parece é isso. O reencarno é bem rápido. Sim, preciso estudar mais isso, mas basicamente é isso. Mais alguma observação? Não? Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma do homem e Deus. Então, sim, eles têm uma alma, mas é bem inferior a nós. E a última pergunta. 598. A alma dos animais conserva, depois da morte, sua individualidade e a consciência de si mesmo? Sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece no estado latente. Ele existe, mas ele não sabe da sua existência. Uma coisa difícil para a gente entender, né? Mas basicamente é isso. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Não? Então a próxima pergunta é a 599, ok?
Sim, sim. Bom, eu passo meu bastão para as vibrações, então. Então, vamos serenando nossas mentes, esvaziando, né? Tudo que a gente tem de problemas, deixando nossa mente aberta para conversarmos com Deus, com a espiritualidade, com o Mestre Jesus. Deus, nosso Pai, nos reunimos novamente em Teu nome e com o coração cheio de gratidão. Agradecemos a Jesus pelos seus ensinamentos, a espiritualidade maior por estar presente, nos apoiando, nos conduzindo, para que sejamos melhores que ontem. Agradecemos aos nossos mentores individuais que está conosco nessa jornada, nos ajudando a cumprir nossa missão, nos intuindo, nos protegendo. Vibremos pelo planeta Terra, que é o nosso lar, e por todas as moradas do Pai. Vibremos por todos os países que estão em conflitos ou que estão em guerra, entregando o que nós temos de melhor de nossas energias a favor da paz. Que seus dirigentes recebam orientações através da espiritualidade, com o propósito de buscar a compreensão e a união com seus irmãos, que possam aprender a viver em comunidade harmoniosa e universal. Vibramos por Portugal, onde mora nossa irmã Conceição e seus familiares. Que nossa prece pode chegar até eles, auxiliando-os em todas as suas necessidades. Vibramos pela nossa pátria, Brasil. Que esses que governam nosso país possam ter bondade, possam ter amor, discernimento nas tomadas de decisão. Que eles possam usar o seu livre-arbítrio com responsabilidade a favor do progresso. Vibramos também por nossa cidade, Casa Branca, e por todos os seus moradores. Vibramos por todas aquelas pessoas que se encontram tristes, desoladas, solitárias, principalmente as crianças que se encontram em abrigos, orfanatos ou em lares disfuncionais, por aqueles que aguardam ansiosamente por uma possível adoção. Vivemos também para os idosos, abrigados em casa de repouso, asilo, principalmente aqueles que são órfãos de filhos vivos. Que nossa vibração possa chegar até eles, levando esperanças e boas energias. Vibramos para todas as pessoas que se encontram com a saúde debilitada, aqueles que estão internados em hospitais, que a Irmandade Espiritual Médica possa levar consolo, acalento para suas dores. Que também seus acompanhantes possam receber bálsamo para revigorar suas forças e evitar os desânimos. Que os profissionais da saúde possam ter solidariedade, paciência e empatia com essas pessoas que estão aqui, nesse planeta, cumprindo sua missão. Vibramos para aqueles com pensamento suicida, que eles possam lembrar-se das promessas de Jesus, compreender que tudo passa, que possam buscar ajuda no campo da ciência humana e que sua fé possa ser despertada. Vibramos por todos aqueles que estão em situação de rua, que eles possam ter abrigo material e abrigo espiritual. Vibramos por todos que estão em cárcere privado, que seja cadeia pública, presídios, que possa despertar neles uma reforma íntima, buscando elevar-se na sua evolução. E que os trabalhadores do sistema prisional sejam também protegidos pelos seus mentores, que possam compadecer
e compreender a essência do seu trabalho. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que nos seja afastado o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nos fortalecendo, nos amparando, que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vibramos também pelos nossos desafetos, desencarnados e encarnados, para que perdoem nossas dívidas, assim como nós os perdoamos. Vibramos pela aliança espírita e suas elevadas ideias, solicitando ao bem maior que abençoe cada pessoa que está na nossa lista de oração. E onde houver um leito de dor, que a espiritualidade possa levar esperança e resignação. E todo o nosso amor, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho aos irmãos que desencarnaram, que a luz divina e o socorro espiritual possa alcançá-los e levá-los à compreensão de si mesmo. Pedimos à equipe do irmão Bezerra de Menezes a fluidificação das nossas águas, que nela possa ser colocado o necessário para a cura do corpo e do espírito, se assim for a vontade do Pai. Deixamos aqui uma vibração com boas energias para aqueles que não puderam estar reunidos aqui conosco nesta noite. Deixamos também aberto uma vibração para que a espiritualidade utilize onde for necessário. Pedimos ao mentor do grupo São Francisco de Assis que possa abençoar nossa união, zelar pelo nosso corpo material, zelar por nossa espiritualidade e que nós possamos ter pessoas um pouco menor do que já fomos ontem. Assim, encerramos a vibração de hoje, damos início à prece final com a nossa irmã Lucélia. Que assim seja. E assim, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores dessa reunião, ao nosso mentor individual, que possamos estarmos reunidos novamente na quarta-feira de vibrações e que tenhamos uma semana abençoada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Graças a Deus. Beleza. Bom, mais uma semana a gente vai fazer a nossa visita, né, dia 26. Está chegando já. Terminando aqui, eu ainda vou bater sorvete. Bom, gente, bom fim de semana para vocês, né? Bom domingo, boa semana. Bom domingão. Quarta-feira estamos aí de volta, se Deus quiser, né? Deus quiser. Boa Dona noite, Clara. Dona Clara. Fica com Deus. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lu, Eliane, Carlos. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, boa noite. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.